nós vamos, através de 3 temas, vamos tratar da questão do auxílio mútuo, de como nós nos ajudamos a sermos transformados. Então, nós vamos, hoje, portanto, é o último dia, né, em que nós vamos meditar em algum salmo. Depois do acampamento, então, nós voltamos à nossa rotina normal. A nossa rotina, né? Se é rotina é porque é normal. Então, Salmo 55 diz o seguinte: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. Como muitas vezes nós já vimos nos Salmos, o salmista Davi, mais uma vez, expressa uma situação de sofrimento. Diferentemente do que nos querem fazer pensar, os crentes, os que confiam no Senhor, também sofrem. E sofrem por diversas razões, né? Nós já tivemos um tempo aqui na igreja falando sobre o sofrimento, e nós sabemos que o sofrimento acontece por várias razões, há várias causas para o sofrimento. O nosso pecado, o pecado que cometem contra nós, são as principais causas. Nós sofremos porque estamos doentes ou porque perdemos alguém. Mas é interessante que o salmista, eu acredito que na maioria dos casos, apresenta o sofrimento como sendo causado pela injustiça. Injustiça que se sofre porque outros estão perseguindo, outros estão difamando, estão caluniando, essas coisas que nós já sabemos. Então, uma coisa muito interessante de se notar é que nós crentes, nós fazemos parte do povo de Deus, nós somos pessoas sujeitas à traição, às injustiças, a sermos caluniados, pessoas que vão perder causas justas, que vão ser perseguidos injustamente, que vão sofrer o dano quando isso não é devido. Isso é muito comum na vida dos crentes, e nós vemos isso na Bíblia, porque às vezes nós nos decepcionamos com Deus, ficamos irados contra Deus, porque algumas injustiças são cometidas contra nós. Mas isso não é algo que acontece apenas contra nós, não acontece comigo apenas. Isso é o que acontece normalmente em um mundo caído. Injustiças acontecem e essas injustiças vão chegar inclusive ao povo de Deus. Em um mundo caído, vários males acontecem e esses males acontecem também com as pessoas que fazem parte do povo de Deus. Então, nós contribuímos para a Previdência e não conseguimos nos aposentar, nós emprestamos dinheiro e não recebemos de volta, nós somos taxados além do que é necessário, e assim por diante. Fora vizinhos que ficam com raiva da gente sem nenhuma razão, causas que nós pleiteamos e perdemos, o nosso time que jogou melhor, mas acabou perdendo. Essas injustiças todas, das menores às maiores, elas caem sobre nós também. E nós vemos o salmista Davi, mais uma vez, clamando ao Senhor, colocando o seu lamento diante de Deus, por conta de injustiças, coisas que fazem contra ele e que não são justas. Você vai observar aqui como esse salmo ele é bem humano, né? Como ele está muito próximo daquilo de sentimentos e sensações que nós temos. Por causa disso tudo, né, da gritaria dos inimigos, ele está com os pensamentos perturbados. Ele fala aqui no versículo 2, segunda parte: os meus pensamentos me perturbam, estou atordoado. Aquela coisa de que a cabeça não para, né? Você já sentiu isso, né? Você está querendo dormir ou você está tão atordoado com o que está acontecendo que os seus pensamentos ficam acelerados, né? Sua cabeça não para. Aí no versículo 4 ele vai descrever como ele está se sentindo por conta desses sentimentos, o que isso está refletindo no seu corpo. Versículo 4, meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam.
Temor e tremor me dominam, e o medo tomou conta de mim. Então se você fosse um psicólogo, um psiquiatra, você logo diria aqui que são os sinais da síndrome do pânico. Palpitação, coração acelerado, medo de morrer, medo de tudo, tremor, tal. Esse domínio do medo que causa essas sensações, pensamentos perturbados. Mas aqui não é síndrome de pânico. Aqui é um homem que está sofrendo injustiças, está sofrendo muito e que tem reações corpóreas por causa disso, não é? Certamente, se esse problema todo se resolver, ele se sentirá em paz. Mas esta é a questão aqui. Você observa a intensidade desse sofrimento. No versículo 6, o salmista fala uma coisa que a gente também diz quando está em situações assim, de muitos problemas, muitas provas, tribulações, enfim. Ele fala: então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Aquela vontade de fugir que a gente tem de vez em quando, né? A gente até fala assim: hoje eu queria sumir, não queria ser encontrado por ninguém, queria só desaparecer, ficar invisível, não é? Você já passou por isso? Já teve essa vontade alguma vez de sumir, né? O salmista estava assim, com vontade de sumir. Ele achava que realmente só mesmo sumindo, indo para o deserto, sem ninguém por perto, é que ele voltaria a ter paz, segurança, essas coisas que nós desejamos tanto, né? Sabe que é uma coisa muito interessante? Nós aprendemos a lidar com os problemas da vida de diversas formas, e poucas dessas maneiras que nós lidamos com os problemas são bíblicas, não é? Então, você está irado, alguém manda você gritar no travesseiro, bota o travesseiro no rosto e grita o tanto que você quiser. Você vai se sentir aliviado, mas não é a maneira bíblica de tratar com a ira. Ou você compra aquele boneco lá e começa a dar murro nele, para extravasar a sua ira. Também não é, não é? Ou você direciona toda a sua frustração, essas coisas do coração, você vai e começa a pintar. Vão sair obras lindas, ou nem tanto, mas também não é maneira bíblica, ajuda, não é? Terapeuticamente ajuda, mas não é maneira bíblica de tratar com as situações difíceis. Menos ainda fugir, não é? Então, você não precisa nem ir para um psicólogo para ouvir isso. Você está passando com muito problema, alguém fala: dá um tempo, faz uma viagem para espairecer, dá uma saída à noite, vai passear na orla para dar uma espairecida. Lógico que ajuda, né? Uma relaxada e tudo mais, mas não é a forma de resolver problemas. Problemas não se resolvem quando nós fugimos. Tristeza nos acompanha aonde nós estivermos. E ela não precisa nem de passaporte, né? Ela vai junto. Não tem como fugir. Ainda que o desejo fosse: eu quero fugir. E nessa de querer fugir, muitos tiram até a vida, né? Fogem a ponto de tirarem a própria vida. E não conseguem realmente, né? Ele continua falando: eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade, um lugar de paz. Então ele continua a sua oração a Deus: destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles. Uma expressão muito própria do que aconteceu na Torre de Babel. Davi chamando o juízo de Deus para os seus inimigos. Pois vejo a violência e brigas na cidade, dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime, a maldade, a destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam as suas ruas. Davi, então, ele sabe que não pode fugir, e nós também sabemos que não podemos fugir. O que Davi faz? Ele coloca os seus inimigos diante do Senhor.
ele apresenta os seus inimigos ao seu juiz, que é Deus. Então, ele ele clama ao Senhor para que assuma o domínio sobre os seus inimigos, que ele execute a vingança, que ele exerça o juízo. Ele ora para que Deus, então, acabe com aquilo que tem causado os problemas, que são os inimigos. E veja só, a forma como Davi fala aqui, ele não está falando apenas de inimigos pessoais. Esses homens, essas pessoas que estão causando todo esse pavor, estão fazendo isso na cidade. É um problema contra o reino. Veja, a cidade está sendo destruída, há uma violência que impera na cidade, há corrupção, a fraude, jamais deixam as ruas. Há um caos total no reino que precisa ser resolvido. E o que ele pede é que o Senhor, ele finalmente faça justiça contra estes inimigos que estão causando isso na cidade, no reino de Deus, no reino de Davi, não é? E assim como nós, Davi sofre a injustiça por conta da corrupção, da violência, da fraude que impera na cidade. É muito próximo de nós esse salmo. E muitas vezes nós estamos angustiados, aflitos, estamos querendo sumir mesmo, por causa desse sistema que nós vivemos, de tanta corrupção, de tanta fraude, de tanta violência, de tanta doença, dessa insegurança que nós vivemos. Isso tudo tem nos deixado fracos e tudo mais. Mas quantas vezes não, quem de nós tem se empenhado a pedir a Deus, ou nós mesmos como igreja, para que exerça juízo em nosso país? Quantos de nós têm colocado estes homens, que são inimigos públicos da nação, pela corrupção e fraude, e as consequências disso, violência, falta de saúde, falta de segurança? Quantos de nós têm feito isso? Pedido a Deus para que tome vingança desses inimigos, para que Ele exerça justiça sobre esses homens, para que eles não dominem mais, não oprimam o pobre, não roubem aqueles que trabalham duro para ter alguma coisa e acabam sendo vilipendiados em tudo. Veja que a oração por justiça, seja ela social, política, econômica, o que seja, é uma coisa justa a se fazer. E que nós temos que fazer. E muita nossa angústia diminuiria se nós finalmente, primeiro, colocássemos diante de Deus esses problemas e víssemos Deus em resposta ao seu povo, trazendo juízo sobre aqueles que trazem opressão ao nosso país. Nós precisamos nos voltar e orar ao Senhor, justamente para que acabe com esse tipo de coisa que acontece nas nações, em especial no nosso país. Uma outra coisa que Davi fala aqui no versículo 12, bem algo muito bom: amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Davi agora apresenta talvez uma das coisas mais que sofreu esse tipo de coisa, traição. E veja como Davi gasta aqui expressões adjetivas para descrever essa pessoa que o trai. Meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, que partilhava agradável comunhão, eram irmãos, não é? Que caminhavam juntos na procissão para o templo a fim de adorar o Senhor. Este foi quem ele traiu, e isso traz maior angústia. Parece que o responsável, o causador de toda essa celeuma aqui é justamente um amigo muito próximo de Davi, talvez um dos seus filhos. Nós sabemos que pelo menos 2 dos seus filhos intentaram contra o trono e contra o próprio Davi. Que a morte, versículo 15, ele fala um problema e ele faz uma oração. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida, eles acatam o mal. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará.
à tarde, pela manhã, e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e o castigará. É interessante que nos salmos que Davi apresenta o seu sofrimento, ele mesmo vai se consolando com as verdades que ele conhece sobre Deus. Ele ora ao Senhor, então fala: o Senhor me ouvirá, o Senhor atenderá a minha voz, ele me guarda ileso na batalha. E você lê um texto desse, pode pensar: bom, Davi está dizendo que nada toca ele, porque Deus o guarda ileso na batalha. O fato é que ele está numa batalha, o fato é que ele está em grande tormento, mas ele confia que ao final disso ele sairá bem. Deus não o livrou da batalha, não o livrou das traições, não o livrou das corrupções, do mal, mas está com ele e o ajudará a vencer isso ileso. Isso é muito parecido com o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a armadura de Deus, quando ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, né? Para vencer os inimigos, o diabo, o mundo e a carne, e que para, ao final de tudo, né, nós sairmos ilesos. Nós vamos batalhar, nós vamos lutar, e para que saiamos íntegros da batalha, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Isso nos lembra os meios de graça, a oração, meditação na palavra do Senhor, o jejum, o estar na igreja em comunhão com os irmãos, a pregação da palavra do Senhor. Todas estas coisas, participação dos sacramentos, a ceia do Senhor, os batismos, todas essas coisas juntas nos ajudam a passar pela batalha sem sermos gravemente feridos e sem perder território. É assim, é por meio dessas coisas que o Senhor nos defende, nos protege, nos fortalece. É por isso que Davi, em meio a todo esse tumulto, ele está reservado em oração, clamando ao Senhor, pedindo o seu auxílio e lembrando nesta oração a si mesmo as promessas, o caráter bondoso de Deus, a fidelidade e o poder do Senhor. Então ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Aqui ele está descrevendo esse inimigo íntimo que outrora era seu amigo. As palavras bajuladoras, que são macias como manteiga, mas no coração ele esconde guerra. Ele está tramando o mal. As palavras que são suaves como óleo e ao mesmo tempo afiadas como punhais. Aquela pessoa que... Nós gostamos muito desse tipo de gente. É o famoso lisonjeador. É a pessoa que fala o que a gente gosta de ouvir. Está pronta a nos elogiar. Está sempre com uma palavra de apoio. É o primeiro a trazer notícias dos outros. Tem sempre um elogio, mesmo que você sabe que, não, esse cara está vendo alguma coisa errada, porque nem eu mesmo consigo ver isso em mim. Mas é aquele cara e tal. Esse é o lisonjeador. Nem todo mundo que lhe elogia é assim. Mas nós temos que tomar muito cuidado com pessoas que não falam a verdade para nós, que não nos confrontam, que não nos agridem em algum momento. Não agressão maldosa. Deixa eu dar um exemplo disso. Uma das pessoas que por quem estamos orando, é uma pessoa muito católica. E eu estava pensando, né, como pregar o Evangelho, como fazer uma abordagem que não ofenda essas pessoas. E eu estava fazendo isso e estava lavando alguma coisa e de imediato veio à minha mente, não tem como pregar o Evangelho sem ofender. É impossível.
Nem eu consigo ouvir o Evangelho sem me ofender em determinado momento. Nem quem é crente deixa de se ofender com o Evangelho. Toda vez que o Evangelho vem com o seu poder restaurador e destrói aquilo que não presta, me faz encarar a palavra de maneira muito clara, me confronta com a verdade de Cristo e me mostra que eu estou errado. Me mostra que os meus valores não são bons, que eu preciso abandonar coisas, que eu preciso me arrepender. O Evangelho é ofensivo. E um bom amigo que fala a verdade em amor, não vai demorar muito, mesmo que sem querer, ele vai lhe ofender, ele vai lhe agredir, ele vai lhe confrontar. Isso é um bom amigo. É aquele que dá os elogios na medida certa, mas também não poupa você do confronto. A verdade em amor, para que você não caminhe para o abismo de pecado e de perdição. Esse aqui não, é o cara que fala só o que a gente quer ouvir. E geralmente pessoas assim têm um coração que esconde vários males. São as pessoas com as quais nós mais nos decepcionamos, mais nos entristecemos e que nos aplicam os golpes mais duros. Nós temos que tomar cuidado com isso. Provérbios é cheio de conselhos a respeito de tomar cuidado com o lisonjeador. Então não confie em todo mundo que lhe elogia sem limites e nunca lhe confronta. E receba o confronto com alegria. Esse versículo 22, nós conhecemos muito bem. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Ou na revista atualizada, lança os teus cuidados sobre o Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair, ou não permitirá que teus pés vacilem. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. É o resumo deste salmo. Não é? E a Bíblia repete tanto isso. Repete tanto que as nossas preocupações têm um lugar certo. A Bíblia, em tempo algum, diz que nós vamos ficar livres de preocupação, mas diz que a nossa preocupação tem um lugar certo. A nossa ansiedade tem um lugar certo para ser lançada, depositada. Onde é? Melhor, em quem é? No Senhor. É por isso que nós sofremos mais do que deveríamos e numa proporção que também não é devida. É porque oramos pouco. É porque confiamos pouco no Senhor. E é por isso que nossos pés vacilam. É por isso que em meio a provas nós somos mais suscetíveis às tentações. É por isso que muitas vezes Satanás tem vantagem sobre nós no meio da tribulação. É porque nós tentamos resolver as coisas com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, ao invés de lançar a nossa preocupação diante do Senhor. O salmista, em tempos de grande angústia, o que ele fazia era orar mais. Jesus, quando estava em momentos de grande angústia, ele ia para um lugarzinho chamado de Getsêmani e lá ele ficava orando. O próprio Filho de Deus fazia isso. Nós trataríamos melhor a nossa alma diante dos problemas que o mundo nos apresenta, se nós orássemos mais, se gastássemos mais tempo orando ao Senhor, clamando a Ele, colocando o nosso cuidado diante do Senhor. Ele não permite que os nossos pés vacilem. Mas tu, ó Deus, é uma outra oração imprecatória, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Que nós possamos dizer com sinceridade, quanto a mim, eu confio no Senhor. Amém.